Queridos irmãos, graça e paz. Estamos nessa continuidade, como disse o pastor Márcio, desde domingo passado, nessa temática por conta da nossa campanha de missões, desse mês de setembro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no texto de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 31 até o verso de número 38. João 4, 31 a 38. Amém? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém. Esse texto de Mateus 28, que na verdade é o texto que nós estamos nos baseando nessa campanha de missões, Mateus 28, 19 e 20, é um texto muito significativo. Primeiro porque é um texto que ele tem uma conotação de ordenança. Os verbos ali utilizados são todos eles no imperativo: batizando ou batizai, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. É o ide, é o chamamento, é a ordem, é a determinação de Deus para todos nós. Hoje, aliás, domingo passado, o pastor Márcio trouxe para nós uma reflexão a respeito do batismo, dessa orientação de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje pela manhã e agora à noite, nos coube a tarefa de nós refletirmos a respeito de um outro aspecto desse texto, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A Karina, pela manhã, nos ministrou falando sobre alguns aspectos dessa orientação, alguns aspectos dessa ordem, alguns aspectos desse chamamento ao ensino, um ensino discipulador, como o pastor Márcio disse, que domingo que vem vai ser muito mais profundamente abordado. Essas esferas de ensino, onde nós temos obrigação de ensinar a respeito de Jesus aos nossos filhos, aos nossos parentes, ao marido que é crente, a esposa não, e dando testemunho no lar, a esposa que é crente, o marido não. A Karina citou um texto, uma palavra que eu ouvi do Asaf Boba, dizendo que o primeiro livro que nossos filhos leem é a nossa vida. A primeira esfera de ensino, certamente, é a esfera do lar. Ela falou sobre a esfera das pessoas que estão mais próximas de nós, que convivem conosco, que não são do núcleo mais íntimo de família, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estudam conosco, os nossos vizinhos, que estão mais próximos de nós o dia a dia ali, e também as multidões. Essa orientação fica muito clara em Mateus 28 para nós. Esses aspectos, essas esferas de ensino saltam os olhos, mesmo não estando ali, nas entrelinhas elas estão ali. Mas hoje eu gostaria de trazer uma reflexão diferente a respeito desse ensino, a respeito de missões, do chamamento do Senhor para esse ide. Eu queria falar um pouco mais sobre a missão da evangelização, na perspectiva de como Jesus o fez. É interessante pensar nisso porque, ao longo da história, a igreja realiza a missão da evangelização da mesma forma. Existe uma receita de bolo, que não mudou. Há 2000 anos, as coisas acontecem da mesma maneira, porque foram determinadas pelo Senhor.
E eu hoje gostaria de refletir com os irmãos a respeito desse ensino de Jesus sobre a metodologia, sobre como ele nos deixou como exemplo, nesse texto de João capítulo 4, como nós devemos realizar, obedecer, trabalhar na missão da evangelização. Hoje nós vamos falar sobre o ensino de Jesus, sobre a missão da evangelização. Nesse texto de João capítulo 4, essa passagem começa com uma expressão bastante interessante. Em algumas versões nós vemos nesse ínterim, em outras versões, enquanto isso. Essas expressões têm a ideia de nesse meio tempo. Isso acontece porque o texto que nós lemos de João capítulo 4, versículo 31 a 38, ele está entre dois acontecimentos de uma mesma história. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que a narrativa trata daquela história belíssima em que Jesus se encontra com uma mulher em um poço, conhecido nas narrativas como a mulher samaritana ou a mulher no poço de Jacó. Jesus se encontra com aquela mulher, saindo da Judéia para a Galileia, passa por Samaria, propositalmente, não foi de maneira fortuita, não foi ocasionalmente, mas propositalmente, para encontrar com aquela mulher. Jesus tinha tudo de caso pensado. Era meio-dia, era hora do almoço, sol a pino, ninguém estaria ali tirando água, ele sabia que encontraria com aquela mulher. Jesus despede os seus discípulos para ir comprar comida, porque era hora do almoço, era hora de comer, para estar sozinho com aquela mulher. Jesus se encontra com ela, tem um diálogo marcante com ela, ela o argui acerca de religiosidade, enquanto Jesus queria tratar de espiritualidade e falar profundamente ao coração dela, e consegue. Os olhos ou a visão, a ótica religiosa daquela mulher cai, e ela consegue perceber que Jesus é o Messias, predito, anunciado pelos profetas que ela conhecia. Aquela mulher é impactada com a conversa que ela tem com Jesus, com o diálogo que ela tem com Jesus, e ela volta para a sua cidade, Sicar. A intenção dela é agora dizer aos homens, aos moradores, aqueles que viviam na sua cidade, que ela havia encontrado aquele que havia sido prometido, o Messias, tão esperado. E é nesse instante que Jesus, aqui esse texto, nós lemos o encontro de Jesus novamente com seus discípulos. Enquanto a mulher vai para Sicar, encontrar com os moradores da cidade, a fim de trazê-los até Jesus, Jesus se encontra com os seus discípulos e ali traz um ensino sobre a missão da evangelização. E nessa narrativa agora, nesse diálogo com Jesus, os discípulos estão preocupados. Já passou da hora de comer. A viagem que eles haviam feito, saindo da Galileia para a Judéia, era uma viagem cansativa, debaixo de sol causticante, no lugar árido. Jesus certamente estava com fome, os discípulos preocupados, vão comprar comida e perguntam para Jesus: Jesus, nós estamos com a comida. Jesus diz para ele: não, a minha comida não é essa que vocês trouxeram, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou. Eu imagino que quando Jesus traz essa resposta para eles, eles ficam um pouco sem saber o que está acontecendo. Será que Jesus comeu alguma coisa? Será que Jesus se encontrou com alguém enquanto nós estávamos lá e ele já comeu alguma coisa? Ele perdeu a fome, então vamos comer nós? E aí eles continuam ainda mais o diálogo. Jesus argui seus discípulos: vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. Os discípulos não sabem exatamente o que Jesus está falando. Eu imagino que eles estão com cara de interrogação, não entendem nada, mas Jesus está falando dentro do contexto de tudo que ele tratou com aquela mulher antes. É um ensino enigmático que Jesus está trazendo para os seus discípulos, e eles só vão entender quando aquela mulher volta. Jesus continua dizendo para eles: o cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalham e vós entraste no seu trabalho.
E os discípulos certamente não entenderam absolutamente nada das palavras de Jesus. Propositalmente, novamente, Jesus traz esse ensino enigmático, que só vai ser desvelado ao passo em que os moradores da cidade de Sicar voltam com aquela mulher e Jesus os apresenta, e nós vamos ver logo, logo nessa história. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, primeiramente, para o início dessa conversa que Jesus tem com seus discípulos, em especial, o que nós lemos no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos estavam preocupados com a hora de comer, eles estavam preocupados com a fome que possivelmente Jesus estava sentindo, afinal já passava da hora de comer. E a resposta de Jesus, mesmo não dando atenção ao questionamento do coração dos discípulos, traz para nós um primeiro ensino a respeito da missão da evangelização. Queridos, comida é algo que nós fazemos todos os dias. Nós somos orientados a nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, certo? Alguns um pouco mais, infelizmente. Mas pelo menos 3 vezes ao dia nós somos orientados a nos alimentar, a comer, comida, porque é algo cotidiano, nosso corpo precisa disso, a nossa existência depende disso, a nossa saúde está na necessidade de nós estarmos observando essa necessidade física, essa necessidade orgânica de nos alimentar. Jesus fala que a sua comida é fazer a vontade do Pai e obedecê-lo. Porque o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que a obra da evangelização, como ensino, a missão da evangelização é algo cotidiano. Nós estamos numa campanha de missões. Essa igreja aqui, desde que sou membro, faz 2 campanhas de maneira mais intencional. A campanha de missões nacionais e a campanha de missões mundiais. Nós estamos na campanha de missões nacionais. Nós tiramos um mês para tratarmos a respeito, nós incentivamos e investimos ainda pouco mais recursos, entregando dízimos, entregando as nossas ofertas específicas para as missões. Mas, ao contrário do que muitas vezes a igreja faz, e tem um momento específico do ano, um momento determinado do ano para pensar, refletir e investir mais intencionalmente em missões, o que Jesus está dizendo é que isso é feito cotidianamente, todos os dias e o tempo todo. Ele está dizendo para os seus discípulos que, como igreja, nós precisamos pensar na missão da evangelização a todo o tempo. Algum tempo atrás eu fui à médica, nutróloga, fiquei sabendo que tinha essa especialidade, nem sabia, nutróloga, porque eu queria perder peso. Eu estou falando queria porque eu não consegui, então está no passado, ainda vou querer. Eu queria perder peso. E aquela nutróloga virou para mim e falou assim: olha, você vai fazer esses exames, e quando ela me deu aquela quantidade de exame, eu tomei até susto. Eu falei: para que isso tudo? Eu pensei que era só fechar a boca, ou então me dar um remedinho e pronto, acabou. A gente fecha a boca e emagrece. Aí eu falando assim, ela viu que a minha cara estava uma cara meio decepcionado, meio desanimado. Aí depois ela me deu uma lista de coisas que eu tinha que comer e o que eu não tinha que comer. E quando eu fui ao supermercado para fazer a conta daquilo que eu tinha que comer, eu desisti. Eita dieta cara. Mas uma coisa ficou marcada na nossa conversa com a nutróloga. Ela disse para mim o seguinte: você é o que você come. Você já ouviu isso, né? Você é o que você come. Até aí tudo bem. O ruim foi a continuação do que ela falou. Ela disse para mim assim: você tem que estar comprometido com isso. Aí o negócio ficou mais complicado. Você é o que você come e você precisa estar comprometido com isso. Nós temos o hábito de pensar que missão é uma coisa que nós fazemos. Não. Missão é uma coisa que nós somos. Nós somos a missão de Deus. Hoje pela manhã tive a oportunidade de ministrar na aula com os jovens em Apocalipse capítulo 14.
E um dos versículos dizia, na visão de João, que João via um anjo que se levantava e dizia ao cordeiro, que é Jesus: toma a foice e ceifa, porque os campos já estão brancos. É interessante porque a ordem do anjo não foi para mim, não foi para a igreja, foi para Jesus. Toma a foice, Jesus, Cordeiro Santo, que os campos estão brancos. Quem faz missão é o Senhor, nós somos a missão dele. E a primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos, que assim como nós precisamos comer cotidianamente, responsavelmente, diariamente, para manter a nossa saúde, para cumprir com essa obrigação física e orgânica, nós precisamos fazê-lo também em missão. Missão não é uma coisa que fazemos numa campanha determinada, num mês determinado, no momento específico do ano. Missão é o que nós fazemos todos os dias, porque nós temos que estar comprometidos com isso, assim como Jesus disse nesse versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perceba que nesse versículo, nas entrelinhas, nós lemos a palavra compromisso. Jesus diz: eu estou compromissado a realizar a obra que o Senhor me determinou no meu ministério terreno, assim como eu como todos os dias. E hoje pela manhã, Karina nos abençoou na ministração, dizendo que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de ministrarmos a verdade sagrada do Evangelho para alguém. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Deus coloca diante de nós alguém que necessita ser ministrado pela palavra da verdade. Não é responsabilidade minha, nem sua, converter ninguém. Não é responsabilidade minha e nem sua convencer ninguém. A parte que nos cabe nessa tarefa diária, cotidiana, como compromisso, como Jesus está ensinando para os seus discípulos, é apenas anunciar, falar, ensinar, evangelizar, cumprir o ID, só isso. E todos os dias Deus nos dá essa oportunidade. Às vezes, como Karina disse, falar para alguém que nunca mais nós veremos novamente na nossa vida. E talvez para alguém que logo depois vai partir dessa, como exemplo que ela utilizou de uma colega de trabalho. Veja então a responsabilidade que Jesus coloca sobre nós como ensino. Esse primeiro ensino que ele trata com seus discípulos nos instrui a realizar a missão com compromisso. Para realizar a missão é preciso compromisso. É preciso nos comprometer com isso. Igual aquela médica disse para mim: você é o que você come. E você precisa estar comprometido com isso. Você não faz missão, você é missão. E você precisa estar comprometido e comprometida com isso. Na sequência da passagem, agora no versículo de número 35, Jesus diz assim para os seus discípulos: daqui a 4 meses haverá colheita, não é isso que vocês dizem? Abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Olhando esse versículo 35, fica claro que quando Jesus sai da Galileia para a Judéia, para passar por Sicar, passar pelo poço de Jacó, encontrar com aquela mulher, Jesus passa pelos campos que haviam sido plantados. Nós sabemos que Israel era uma nação agrícola. Enquanto Jesus estava caminhando para a Judéia, passando por Sicar, Jesus passa pelos campos com seus discípulos. E eles viram os campos. E na cronologia e na expectativa do plantio, sim, havia ainda mais 4 meses para que os campos estivessem preparados para serem ceifados. Só que agora Jesus
Do nada, eles estavam conversando sobre comida. Os discípulos chegam para Jesus, o senhor está com fome, não está com fome? Nós trouxemos comida. Jesus já começa dizendo, essa aqui não é a minha vontade, a vontade minha de comer, na verdade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E olha só, vocês estão dizendo que faltam 4 meses ainda para a ceifa, mas eu estou dizendo para vocês, não, isso não é verdade. Ergam os olhos, levanta a cabeça, preste bem atenção, olhem ao redor de vocês, os campos já estão brancos. Já é o momento da ceifa, já é o momento da colheita. Mais uma vez os discípulos ficam sem saber exatamente o que está acontecendo. Os discípulos não estão entendendo exatamente o que Jesus está dizendo, afinal, eles e Jesus passaram pelos campos, não é o momento da ceifa. Jesus enigmaticamente, novamente, traz esse ensino. Abram os olhos, ergam a cabeça, olhem ao redor, os campos estão brancos, preparem-se, é o momento da colheita já, é agora, é nesse momento. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos era que eles precisam parar e enxergar o mundo não com as lentes humanas, mas passar a usar as lentes dele, as lentes espirituais. Nós temos a tendência de achar que podemos sempre deixar para depois as coisas, mas a tarefa da missão de evangelização ela é urgente. Ela não propõe para nós uma expectativa de que as coisas vão acontecer depois. Ela propõe para nós a necessidade de fazermos agora. Eu quero refletir uma coisa com os irmãos. Campos hoje, nossa cidade, tem cerca de 530 mil habitantes, arredondadamente, 530 mil habitantes. Segundo o último censo, nós somos, em Campos, cerca de 140 mil evangélicos, de todas as matizes, de todas as orientações, batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais, mundial, universal, graça, tudo. 140 mil evangélicos. E Campos, a gente pode dizer que não tem pouco evangélico. 140 mil evangélicos são cerca de pouco mais de 1/4 da população brasileira. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é algo raro no Brasil. Campos não tem pouco evangélico, não. 1/4, pouco mais de 1/4 da população campista evangélica. Mas nós somos uma cidade que já esteve nos tabloides dos jornais por causa de corrupção. Nós somos uma cidade onde a criminalidade, ela cresce. Nós somos uma cidade com muitas deficiências em muitas áreas, eu digo áreas éticas e morais, mas nós somos 140 mil evangélicos em Campos. Tem uma coisa errada nisso? Eu sou péssimo de matemática, gente, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu sou de humanas, todas as minhas faculdades foi na área de humanas, nada na área de exatas, não sou bom de matemática. Mas numa conta simples, preste bem atenção, numa conta simples, se os 140 mil evangélicos de Campos tomassem como responsabilidade, compromisso, como Jesus ensinou nesse primeiro ponto da nossa meditação, e anunciasse o evangelho para pelo menos uma pessoa por ano, nós teríamos toda a população de Campos evangelizada em 3 anos. Matemática básica. Se nós pregássemos e ensinássemos aquilo que Jesus nos ordenou, segundo o texto de Mateus 28, a pelo menos uma pessoa não crente por ano, em 3 anos, toda a cidade de Campos seria evangelizada. Eu não estou dizendo que toda a cidade de Campos seria evangélica, não. Eu não estou dizendo que toda a cidade de Campos seria crente, convertida, não. Isso não é responsabilidade nossa. Eu estou dizendo que seria evangelizada. Eu brinquei com os meninos e as meninas hoje na escola bíblica dominical, fiz uma pergunta capciosa e disse para eles assim: olha, todos os caminhos levam a Deus? Aí o pessoal disse: não, todos os caminhos não levam a Deus. Eu disse para eles: não, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Aí o pessoal arregalou o olho. Como assim todos os caminhos levam a Deus?
Só uma que matou a charada. Um caminho leva à misericórdia, graça e salvação. Todos os outros caminhos levam a Deus para juízo, mas levam a Deus. Não é minha responsabilidade, nem sua, que as pessoas aceitem a Jesus e tenham suas vidas transformadas. Não é minha responsabilidade, nem sua, mas o anunciar é. E por isso ele nos chama a um comprometimento. E agora, nesse versículo 35, ele traz um novo ensino. E ele diz que para realizar a missão é preciso ter a visão de Deus e deixar a visão do homem. Ele disse isso claramente para os seus discípulos. Vocês estão vendo de maneira errada. Há uma miopia espiritual em vocês. Há um estigmatismo espiritual em vocês. Vocês não conseguem ver o que eu estou vendo. Enquanto vocês dizem que os campos não estão prontos para a colheita, olha ao redor. Aquela mulher está vindo com uma multidão de Sicar. A colheita está pronta. Eu acabei de colher. É o que Jesus está dizendo para eles. Os campos estão brancos. Mas é necessário que a gente mude o nosso foco. Tire as lentes humanas e passe a enxergar agora com uma visão espiritual de Deus. Para realizarmos a missão, é preciso ter a visão de Deus. E aí a gente faz uma pergunta. Mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não cumpre esse propósito? Se é uma coisa tão simples em matemática, por que eu não assumo o compromisso de falar de Jesus para pelo menos uma pessoa por ano? Algumas respostas me veem à mente. Boa parte dos crentes nas igrejas evangélicas são, na verdade, crentes nominais, fazem parte do hall de membros, mas nunca assumiram um compromisso com Cristo. É possível? É possível. Outra, boa parte dos crentes nas igrejas evangélicas não creem mais no poder de Deus para a salvação do perdido. Parece uma coisa estranha, mas tem sido mais comum do que a gente gostaria que fosse. Mas eu gosto mais da terceira opção. Boa parte dos crentes nas igrejas evangélicas não tem a visão de Deus a respeito da missão da igreja. Boa parte dos crentes nas igrejas não tem a visão de Deus a respeito da missão da igreja. É muito superficial, é muito pequeno, é muito pouco achar que ser igreja é estarmos aqui reunidos hoje, durante 1h30, para adorarmos. Isso é bom demais, e nessa igreja então é gostoso demais. Mas pensar que isso tudo resume o meu compromisso enquanto crente, então, meu irmão, minha irmã, esse ensino de Jesus é para você. De deixarmos de sermos muitas vezes crentes consumidores, estarmos aqui no conforto desse templo, ar-condicionado, luzes, som maravilhoso, ministério de louvor impecável, ministração abençoada, pastor Márcio. Isso é apenas consumismo. O que Jesus está dizendo para eles é: para com isso, muda a visão. Essa tarefa necessita que você tire essa lente, esse foco, e coloque agora as lentes de uma visão espiritual, a visão de Deus. Existe um personagem, uma personalidade na igreja, na história da igreja recente, que eu particularmente sou fã, me espelho, alguém que fala muito ao meu coração, Dwight Lyman Moody, um avivalista do século XIX nos Estados Unidos, um homem que desde quando assumiu um compromisso com Cristo já tinha um ardor missionário e evangelístico. Mas em uma das suas visitas à Inglaterra, onde Deus o estava fazendo no século XIX, através de Spurgeon e de outras personalidades no século XIX, trazendo grande avivamento na Inglaterra, Moody pôde ouvir a pregação de um missionário chamado Henry Varley. E lá sentado no banco, o grande Moody, o evangelista norte-americano, ouve na pregação de Varley uma frase: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente entregue a Ele. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer a um homem inteiramente entregue a Ele. Quando Moody ouve aquelas palavras, no coração dele, ele grita interiormente: eu
quero ser esse homem. Eu preciso ser esse homem. E Moody, que já era um grande avivalista, um grande missionário nos Estados Unidos, volta para lá e faz um compromisso com Deus. Ele diz que não dormiria nenhuma noite, não botaria sua cabeça no travesseiro nenhuma noite. Poderia ser a noite mais fria de Boston, a noite mais aterrorizante de Boston, a noite com mais neve de Boston. Ele não dormiria sem antes sair e falar de Jesus para alguém. E houveram, diz a biografia de Moody, noites em que ele estava tão atarefado com seus afazeres que quando ele deitou a cabeça se lembrou: eu não falei de Jesus para alguém. E aí ele veste a sua capa, veste o seu sobretudo, e mesmo debaixo de neve, um frio terrível, ele sai pelos bares, pelos guetos, pelos becos, à procura de alguém com quem ele pudesse compartilhar o Evangelho. Certamente Moody tinha uma clara compreensão de que os campos estão brancos, e havia necessidade de alguém que tivesse compromisso para o trabalho da ceifa. Visão de Deus, é o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Nós precisamos, você precisam, eu preciso ter uma alteração na minha visão, na minha missão de evangelização. Os campos estão brancos, não é para depois. A responsabilidade é de cada um de nós. Quando lemos então no versículo 36, 37 e 38, os últimos versículos desse texto, nós lemos assim: assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Jesus então diz para os seus discípulos que a tarefa da evangelização necessita de cooperação. Alguns plantam, outros vão colher. O apóstolo Paulo compreendeu isso claramente. Lá na igreja de Corinto, aquela igreja difícil, aquela igreja complicada, gente difícil, gente que gostava de brigar, gente que gostava de rixa. Jesus disse para ele: enquanto vocês estão brigando para saber quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo, eu quero dizer uma coisa para vocês: Apolo plantou, aliás, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Perceba nas palavras de Paulo o que Jesus está dizendo nesse texto. Jesus está trazendo dois conceitos: conceito de cooperação e recompensa, duas coisas que andam juntas na perspectiva do reino de Deus: cooperação e recompensa. A igreja não é o lugar onde um faz a obra. A igreja não é o lugar onde a responsabilidade desse ministério está nas costas do pastor, ou então do ministério de evangelismo e missões. Nós aqui hoje somos resultados de um trabalho de cooperação. Alguém ministrou o seu coração a respeito de Jesus, e talvez você não entregou o seu coração naquele momento em que você ouviu, mas em outro momento talvez a colheita foi tida ou trazida pelas mãos de outra pessoa. Meu último ministério, eu fiquei 4 anos no pastoreio de uma igreja maravilhosa, abençoada, me ensinou muito, mas uma igreja difícil, num lugar difícil, algumas pessoas muito complicadas. Eu tive poucos resultados, poucos batismos durante 4 anos, mas que felicidade eu tive quando soube que logo depois de pouquíssimos meses, o pastor que me sucedeu batizou uma porção de gente que eu, minha esposa e minha família tínhamos investido. Restaurou o ministério, restaurou a igreja, uma porção de gente que pediu restauração. Aquele rapaz, aquele pastor que me sucedeu, ele estava colhendo daquilo que eu havia plantado e semeado, e com lágrimas, e com suor, e com dor. No reino de Deus, o trabalho da evangelização requer cooperação, coordenação, para que haja recompensa. E esse terceiro ensino Jesus traz para nós: para realizarmos a missão é preciso cooperação. A visão de reino de Jesus é participativa.
Todos cooperam para a expansão do reino. Todos que participam são recompensados. Nós tivemos aqui o trabalho ali na congregação da igreja, lá em Saturnino. Os irmãos encontraram pessoas, entregaram folhetos, oraram com pessoas, gente que não entregou o seu coração naquele momento, mas nós cremos na palavra de Deus que diz que a palavra dele, o evangelho pregado aos corações, não volta vazia. E aí é a beleza dessa cooperação. Aquilo que os irmãos plantaram, e que vão plantar nesse sábado, agora na congregação também, aqui perto, no Alphaville, vai acontecer a mesma coisa. Alguns vão plantar, mas não necessariamente vão colher. Mas aquele que semeia com fé, e até com lágrimas, com júbilo, ceifarão, como igreja. Talvez eu não veja o resultado do trabalho. Talvez você não veja o resultado do trabalho. Talvez você plantou e semeou no coração de alguém, mas ainda não viu o resultado. Talvez você ora, você evangeliza, você fala de Jesus para o seu filho, para a sua filha, que está afastada, para o seu esposo, para a sua esposa, e não vê resultados. Talvez sejam 10 anos, 15, 20, 30 anos de semeadura e você não vê o resultado. Mas há uma garantia nesse texto, em que Jesus diz para nós, que aqueles que plantam recebem a recompensa, mesmo não colhendo os frutos naquele instante, porque virão depois outros que colherão e também serão recompensados na eternidade. Que ensino maravilhoso o Senhor nos traz para nós nesse texto, um texto que está no meio de uma história. Jesus planta no coração de uma mulher. Aquela mulher reconhece que Jesus entrega o coração para ela, e ela, não satisfeita, rebate tudo aquilo que ela ouviu e vai até aquela cidade falar com os homens da sua cidade, as famílias, as pessoas que moram na cidade. E o texto diz que aquela mulher traz os homens, e os discípulos agora veem e percebem tudo que Jesus estava ensinando. Quando Jesus fala: olha, a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do Pai e ser cooperador, obediente nessa obra. Vocês dizem que os campos não estão brancos, mas eu quero dizer para vocês: ergam os olhos, ouçam o barulho das pisadas, olha só, o pessoal está chegando. Vocês não plantaram, discípulos, eu plantei no coração dessa mulher, mas vocês estão colhendo junto comigo. Queridos, como eu louvo a Deus pela existência da Igreja Batista do IPS. Quando eu vim para cá com a minha família em 2014, 13 para 14, fomos impactados pela receptividade. Aquela história do pastor Pedro, né? A gente conhece. E depois fomos impactados pelo ardor missionário, algo que eu não conhecia na minha antiga denominação. Isso me impactou nessa igreja. Eu louvo a Deus por como essa igreja é uma igreja missionária, e como nós temos buscado, o pastor Márcio, na sua filosofia de ministério, trazendo uma visão missional para essa igreja. De percebermos que essa missão não é feita além mar, além fronteiras, mas é feita aqui e agora. É em Jerusalém. Depois é na Judéia e Samaria, para depois ser confins da terra. E quando nós pensamos nessa evangelização em Jerusalém, com essa perspectiva missional, esses 3 ensinos ficam muito latentes no nosso coração, quando Jesus traz para nós, através do diálogo com seus discípulos, o assumir o compromisso e entender que a missão não é o que eu faço, missão é o que eu sou. Assim como eu preciso me alimentar todos os dias, também preciso anunciar as boas novas de salvação todos os dias. Da mesma maneira, ter a visão de Deus, olhar para as pessoas ao meu redor como campo fértil, um campo pronto para a colheita, olhar para as pessoas que fazem parte da minha vida e vê-los como um discípulo meu em potencial. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo, salvos os perdidos. E mudar essa balança, alterar essa balança a favor do reino de Deus é compromisso nosso. Precisamos fazer de tudo para fazer dos perdidos almas salvas. Cooperar no reino, entendendo que o Senhor nos chamou para participar desse ciclo sem fim, onde ora semeamos, ora colhemos o que os outros semearam, e assim somos recompensados na eternidade. Cada alma
a qual investimos a mensagem de salvação se reverte em tesouros espirituais. Cada alma que ganhamos para o Senhor se transforma na nossa conta na eternidade como tesouros espirituais. Que maravilha! Esse ensino de Jesus tão magnífico e que traz para nós uma reflexão tão importante nesse tempo. Que Deus possa nos despertar para esse compromisso, nos despertar para essa visão de Deus e nos despertar para essa cooperação enquanto igreja, para que o reino de Deus cresça e o nome dele seja glorificado cada vez mais. Amém? Queria orar com vocês, queria que você fechasse os seus olhos. Deus Santo, como é gratificante nós tratarmos dessa temática enquanto igreja e refletirmos a respeito do compromisso que nos foi colocado e que requer de nós o assumir a responsabilidade nas fileiras. O texto de Mateus 28, versículo 19, nos propõe isso: ide, façam discípulos, batize-os, ensine-os a guardar as minhas ordenanças, façam tudo isso na expectativa de que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Senhor, e quando nós lemos o final dessa passagem, onde o Senhor diz que estará conosco, isso nos traz uma segurança, isso nos traz um alento, Senhor, isso nos traz uma alegria indizível, porque fazemos na certeza de que o Senhor potencializa aquilo que fazemos. Porque na verdade, assim como abordamos, nós até plantamos e nós até regamos, mas a certeza da colheita nos vem ao coração pelo poder que está inerente ao Espírito Santo, não a nós, não a nós. Desperta a tua igreja, Deus, para a tarefa que lhe cabe, a de anunciar, a de ensinar, a de orientar, a de cumprir o propósito e ser obediente. Em nome de Jesus, Senhor, restaura, renova e fortalece o ardor missionário da Igreja Batista do IPS dia após dia, para que essa igreja continue sendo um instrumento poderoso do Senhor nesta cidade e também neste país e no mundo, no nome santo de Jesus. É assim que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, queridos.